Paz de Cristo Jesus, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a este meu canal. Eu sou o evangelista Félix Silva, servo do Senhor Jesus, e você, juntamente com seus familiares e amigos, é o meu convidado especial a meditarem comigo nas riquíssimas parábolas do Senhor Jesus Cristo. E gostaria de deixar como texto básico desta minha mensagem, João capítulo 3, versículo 16, que diz assim, a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Glórias a Deus! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus fale comigo e com você, para a glória do Senhor Jesus, e fique conosco até o final. E Jesus dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo. E este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderá ser mais o meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei? Pois que o meu senhor me tira a mordomia. Cavar não posso, e mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E o mordomo disse-lhe: toma a tua obrigação, e assentando-te já, escreve 50. Disse depois a outro: e tu quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E o mordomo disse: toma a tua obrigação e escreve 80. E aquele senhor louvou o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeais amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurar à meia-noite lhe disser: amigo, me empresta 3 pães? Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, porque a porta já está fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar? Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhe, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da importunação, e lhe dará tudo o que for necessário. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscais e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Aleluia. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou seus criados a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros criados, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico. E os outros, apoderando-se dos criados, os ultrajaram e o mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou as suas cidades. Então diz aos criados: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os criados, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos os encontraram, tanto os maus como os bons,
e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias e disse: Amigo, como entrastes aqui, não tendo vestes nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos criados: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo, Jesus? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de lado. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de lado. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, deu 2 dinheiros ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, o Senhor Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Aleluia. E quando o espírito mundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, encontra a casa desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com quem a concluir? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Aleluia. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos
fossem vendidos com tudo quanto tinha para pagar a dívida. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava dizendo: Senhor, sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 moedas e, lançando mão dele, sufocava-o dizendo: paga o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse toda a dívida. Vendo, pois, os seus companheiros o que acontecia, se entristeceram muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque você me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes: prepara-me a ceia e cinge-te, e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura dá graças ao servo, porque fez o que foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, cochilaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite se ouviu um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do seu azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não temos o suficiente para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem e comprai para vós. E tendo ido comprar, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos e combateram aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores.
Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: Não quero, pai. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele disse: Eu vou, meu pai. E não foi. Qual dos 2 filhos fez a vontade do pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe então o Senhor Jesus: em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes os creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crer. Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E Jesus lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, feliz. E chegando a casa, convoca os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as suas amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E Jesus disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que o publicano desceu justificado para sua casa, e não aquele fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno
e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com muita alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegado a angústia e a perseguição por causa da palavra de Deus, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra de Cristo e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Aleluia. Jesus propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boas sementes no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E o servo do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boas sementes? Por que tem então o joio? E ele disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai que ambos cresçam até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai em molhos para queimá-lo, mas o trigo ajuntai no meio celeiro. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles recolherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidades, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aleluia! Então justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Outra parábola Jesus propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e torna-se uma árvore, de sorte que vêm as aves dos céus e se aninham nos seus ramos. Outra parábola o Senhor Jesus disse: o reino dos céus é semelhante a um fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornam pequenos e delicados e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes tudo isso, sabei que ele está próximo, já às portas. E ele disse: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E Jesus dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar fruto. Não achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta a figueira, porque ainda ocupa a terra inutilmente. O vinhateiro disse:
Senhor, deixa a figueira este ano até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois mandarás cortá-la. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens vivendo dissolutamente. E havendo ele desperdiçado tudo, passou grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm pão em abundância, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o avistou e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-lhe e ponde-lhe o anel na mão e as alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Aleluia! Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. Quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. O pai, porém, procurava reconciliá-lo, mas respondendo ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém Jesus lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou seus servos dizer aos convidados: Vinde, que tudo já está preparado. E todos começaram a escusar-se. E disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e importa e vê-lo. Rogo-te que me haja por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hages como escusado. E outro disse: Casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse aos seus servos: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito estás como mandastes, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo: Sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará minha ceia. Disseram então eles: Por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem?
E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. E disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para costurar em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. E Jesus contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus e nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e não me importune muito. E disse o Senhor: considerai o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar, e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número dos que os primeiros, e eles fizeram o mesmo. E por último, enviou-lhe o seu filho, dizendo: terão respeito por meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, se o matarmos, teremos a herança. E lançando mão nele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará ele com os lavradores? Eles responderam: dará frondosa morte aos maus, e então arrendará a vinha a outros lavradores, que ao seu tempo lhe dê os frutos. Jesus disse: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus será tirado de vós, e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre esta pedra será reduzido a pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falavam deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, que o tinham como profeta. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante os meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros, e dizem: tocamos flautas e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio.
Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Vigiai, pois, porque não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor Jesus Cristo. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa, roubar a sua casa. Aleluia. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Aleluia. Jesus lhes disse: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor Deus de Israel foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus será tirado de vós, e será dado a uma nação que deu seus frutos. Aleluia! E quem cair sobre esta pedra será reduzido a pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Aleluia! Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto possuía e comprou-a. E igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, é puxada para a praia, e assentando-se, apanha para os cestos os bons, os ruins, porém, o lança fora. Aleluia! Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos de Deus e separarão os maus do meio dos justos, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aleluia! E Jesus disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que, tendo um convidado mais digno do que tu, e vindo o anfitrião lhe diga: dá o lugar a este, então com vergonha tenhas que tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, sobe mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele homem rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou aqui atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá.
E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos o ressuscite. E disse-lhe um da multidão: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer ser humano não consiste na abundância de bens que ele possui. E propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros ainda maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si junta tesouros e não é rico para com Deus. E Jesus dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio da espiga. E quando o fruto amadurece, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Aleluia! Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu templo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Aleluia! Em verdade, verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas, se aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que menos espera e a hora em que ele não sabe, e o afastará e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aleluia! Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Aleluia! Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos servos dele e a cada um a sua obra, e mandasse o porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo a todos: vigiai. Porque isso também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos.
Da mesma sorte, o que recebera 2 talentos, granjeou também outros 2. Mas aquele que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebeu 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. Aleluia. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebeu 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste e junta-te onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifa onde não semeis e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando viesse receberiam o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai o que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a contratar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos o dia todo? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos contratou. Ele disse: Ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o Senhor ao mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes a diária, começando pelos últimos até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E ao receberem, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam somente 1 hora, e tu igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia? Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não foi esse o pagamento que acertaste comigo? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Aleluia! Glórias a Deus! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui terminamos as parábolas do Senhor Jesus. E eu te peço, meu irmão e minha irmã, se inscreva no canal, deixe seu gostei, ajude-me
Ajuda-me a fazer missões compartilhando este vídeo pelos 4 cantos do Brasil e do mundo, para que o nome do Senhor Jesus venha a ser exaltado nos corações e para que a palavra de Deus venha a gerar fé em seus corações, porque Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, fui!